Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O Evangelho de hoje nos oferece um milagre bem conhecido da vida de Jesus: a multiplicação dos pães. Longe de ser apenas mais um milagre realizado pelo Senhor, embora seja bastante surpreendente, é uma verdadeira parábola do que deve ser a vida cristã, a vida de um seguidor de Jesus. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, no início do texto, ouvimos: Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. O povo busca Jesus apaixonadamente. Não são os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os abastados, aqueles que se consideravam saudáveis, puros e saciados que o fazem. Não. Aqueles que o seguem são os simples, e especialmente os doentes. São eles, os menores de todos, muitas vezes considerados impuros e pecadores, que recebem Jesus como a verdadeira boa nova de salvação e libertação. E não se decepcionam. Jesus cura os doentes e alimenta a multidão. Mas Jesus não realiza todos esses feitos, esses sinais extraordinários, como um super-homem que dá aos outros algumas migalhas de sua riqueza e poder. O evangelista nos diz hoje: Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles. Jesus cura e alimenta a multidão porque tem compaixão, porque tem um coração terno e misericordioso, cheio de bondade e amor, reflexo perfeito do coração de seu bom Pai Deus. Um Deus que sempre se compadece de seus filhos, especialmente dos pobres, dos menores, e que não permanece impassível, mas se comove e age curando. É, portanto, o amor e a misericórdia que transforma, que operam milagres. Agora, olhe para ti mesmo e considere essas 2 coisas. Que Deus também sente compaixão pela tua pobreza, pela tua miséria, que Ele também quer agir em ti, te acolher, te confortar, nutrir e curar. E a segunda é que Ele confia que tu, que experimentou o seu amor, será como Ele, compassivo e misericordioso para com teus irmãos e irmãs. Ele espera que tu também realizes milagres de compromisso, solidariedade e amor. Perguntas-te: sentes-te que Deus é compassivo para contigo e que Ele age prodigiosamente em ti? O que Deus faz em ti te transforma e te torna compassivo e comprometido para com teus irmãos e irmãs? Em segundo lugar, e este é o centro do Evangelho de hoje,
encontramos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos de Jesus demonstram desde o início uma falta de compromisso com todas essas pessoas necessitadas e por isso dizem: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Seus corações não se comovem e por isso dizem algo como: Jesus, diga-lhes que encontrem um jeito de viver. Mas o Senhor não é assim. Jesus está comprometido. Sente compaixão por aquelas pessoas pobres e simples que vieram a Ele e que agora não têm nada para comer. Ele não quer mandá-los embora com fome, então exclama: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Mas os discípulos ficam imediatamente céticos. Suas visões são desanimadoras. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes, exclamam. Mas Jesus é o Filho de Deus. Ele sempre tem uma visão mais elevada. Ele acredita no poder de Deus, acredita em milagres e os realiza. E o mais significativo é que Jesus conta com a cooperação de seus seguidores. Trazei-os aqui. E então o milagre acontece. Este fato é uma parábola para nós, que geralmente não nos importamos com as necessidades e sofrimentos dos outros, mas Deus não. Que quando colocamos o que temos nas mãos do Senhor, mesmo que seja uma coisa pequena, uma fraqueza ou uma limitação, tudo se transforma e se multiplica. Nas mãos de Jesus, tudo assume uma nova dimensão. E que quando compartilhamos o que temos, quando somos generosos, o milagre da multiplicação se realiza. Perguntas-te: colocas o que tens nas mãos do Senhor, inclusive tuas fraquezas? Compartilhas com os outros o que és e o que tens? Em terceiro lugar, alguns detalhes a mais que passa despercebido. Essa referência de Jesus mandando a multidão se assentar e alimentando-a é uma referência a um precioso salmo. O Senhor é o pastor, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Outro detalhe é esse gesto de Jesus. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Essa bênção do pão, esta fração do pão, refere-se à Eucaristia. E assim é hoje. Na missa, Jesus continua a dar-nos o pão da vida, que nos nutre e nos transforma. Outro detalhe. O texto diz: em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Jesus alimenta a multidão através dos seus discípulos, através da sua igreja. Apesar das fragilidades da comunidade cristã, da igreja, Jesus continua a agir eficazmente por meio dela, alimentando a humanidade com o pão da palavra, o pão da Eucaristia, e dando pão aos pobres por meio da caridade. Por fim, como último detalhe, o texto diz: todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Onde quer que Jesus esteja, onde quer que haja generosidade e solidariedade, há abundância. Podemos agora retornar àquele salmo que já citamos: o Senhor é o pastor, não me falta coisa alguma. De fato, com Ele, nada nos falta. Sentes o cuidado de Deus, que Ele te alimenta e cuida de ti, que com Ele nada te faltará? Que este Evangelho da multiplicação dos pães seja para ti uma oportunidade de apresentar os teus pães e peixes ao Senhor, para que Ele os multiplique, e que tu, com a força de Deus, sejas também generoso em compartilhar o que és e o que tens com os teus irmãos. Senhor Jesus, nutre-me com a Tua palavra de vida e com o pão da Eucaristia. Não permitas que eu me feche no meu orgulho e egoísmo. Que eu me deixe cuidar de Ti, que eu saiba colocar meus dons e bens a serviço dos outros, e que eu nunca me esqueça de que Tu és o meu pastor, que Tu és a fonte de toda a vida, que contigo nada me falta. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.